Pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais um vídeo, né? Vou estar comentando sobre Hebreus 3, do versículo 1 ao 6. No vídeo anterior eu falei um pouco da introdução, falei sobre a introdução de Hebreus 3, né? E 4, né? E hoje eu vou entrar no texto, né? Não vou ler aqui, mas se vocês quiserem ler nas suas Bíblias aí, Hebreus 3, do versículo 1 ao 6, eu vou começar trabalhando com vocês, né? E para dar início a essa reflexão, eu separei aqui, né, um pouco, para a gente falar um pouco também sobre Moisés, esse autor tão bem visto e bem falado nas Escrituras, né? O qual é citado o nome dele, né? Ele é citado 792 vezes na Escritura, né? Em toda a Escritura, fora o Pentateuco, em que mais seu nome figura. Moisés também foi citado em Josué 51 vezes, Juízes 4 vezes, 1 Samuel 2 vezes, 2 Samuel 1 vez, 1 Reis 4 vezes, 2 Reis 6 vezes, 1 Crônicas 9 vezes, 2 Crônicas 12 vezes, Esdras 3 vezes, Neemias 7 vezes, Salmos 9 vezes, Isaías 2 vezes, Jeremias 1 vez, Daniel 2 vezes, Miqueias 1 vez, Malaquias 1 vez, Mateus 7 vezes, Marcos 8 vezes, Lucas 10 vezes, João 12 vezes, Atos 21 vezes, Romanos 4 vezes, 1 Coríntios 2 vezes, 2 Coríntios 3 vezes, 2 Timóteo 1 vez, Hebreus 11 vezes, Judas 1 vez e em Apocalipse 1 vez. Vamos falar um pouco sobre ele, sobre esse grande homem de Deus, que foi o Moisés, né? Moisés, meus irmãos, citado de vez quase 800 vezes na Bíblia, né? Ele ocupa uma posição de destaque nessa escritura, né? Dadas as referências, a maioria trata a Moisés como servo do Senhor, ou então se refere à lei de Moisés. Algumas, porém, são bastante emblemáticas, né? Por exemplo, 1 Crônicas 23, 14, Moisés é chamado de homem de Deus. No Salmo 103, 7, somos informados de que Deus fez conhecidos seus caminhos a Moisés, né? No Salmo 106, 33, o salmista relata que Moisés também falou imprudentemente. Aí a gente vê, né, que um homem tão famoso quanto Moisés, né, e tão querido quanto Moisés também teve aí seus momentos de falha, né? Inclusive, se você começar a ler o Êxodo, né, ali logo quando Moisés é chamado, você vai ver uma enorme falha ali em Moisés, que a própria esposa dele, né, chama ele de assassino, homem de sangue, né? Não porque ele tinha matado aqueles egípcios, né? Mas pelo fato de ele não ter não ter feito, ele não fez a circuncisão dos filhos dele, né? A história é bem interessante, né? Depois vocês dão uma observadinha lá com mais detalhe, mais tempo, né? Em Isaías 63, 12, ele é tratado da seguinte forma, que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, né? Aqui fala que em Isaías 63, 12, fala que Deus
o braço de Deus esteve à mão direita de Moisés, né? E também nós temos aqui em Jeremias 15:1, vemos a consideração de Deus pelo patriarca, né? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Né? Malaquias 4:4 diz o seguinte: Deus chama Moisés de meu servo, né? E aí por diante. Eu não vou citar todas as referências, que são muitas, né? Ainda assim, né, com todas, em Hebreus 3:5, o escritor diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Então ele serviu Deus a partir do momento que ele se dispôs a servir a Deus, né? E ele entendeu realmente o que era aquilo. O autor de Hebreus fala que ele foi fiel, né? Ainda assim, o escritor aos Hebreus assinala Cristo como superior a Moisés. Todavia, ao estabelecer comparação entre Jesus e Moisés, o autor não menospreza este servo de Deus, nem coloca a sua fidelidade em questão, pois foi o patriarca somente um servo, enquanto Jesus é Deus e subsistente eternamente, né? Subsiste eternamente, né? Então, meus amados, o que é casa, né? O que vem dizer casa? A casa, nós já vimos aqui que nós somos casa de Deus, né? Edificada por Cristo. Aí, casa também pode se referir à família, né? Quando fala casa, né? Se refere também à família. E aquele povo, os judeus da época, eles foram um povo escolhido por Deus para viver também como uma família, né? Uma grande família ali. Os escritos de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Os judeus interpretavam eles como se ainda muitos hoje ainda interpretam, né? Ao invés de interpretar como uma revelação progressiva, como eu já disse em outros vídeos anteriores, né? Eles consideravam uns livros completos em si, né? As leis e os rituais ali se tornou um símbolo de salvação, né? Então esse foi um tropeço, né? Se viu como um tropeço, né? As leis e os sacrifícios desse livro tornaram-se para eles um meio de salvação, em lugar de serem a exposição da necessidade de um Salvador, né? Como eu já disse, nós já vimos isso antes, né? Com o propósito de refutar esse pensamento, né, foi escrita a Epístola aos Hebreus, na qual Cristo é apresentado como o cumprimento do que Moisés ensinou em seus livros e como o Salvador prometido por Deus nas Escrituras, né? Então, a gente entende o seguinte, que desde Gênesis, Deus vem trazendo uma revelação progressiva, né? Os patriarcas, os profetas, falou por meio de anjos, né? Até que Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, né? Aí foi a revelação completa em si mesmo, né? Então, a maneira como se observa, a lei no Antigo Testamento, até hoje ali o Decálogo, os 10 Mandamentos, né? Isso influi no modo de pensar. Por quê? Tem gente que costuma dizer o seguinte: olha, nós estamos na graça, então a lei foi anulada. Bom, tudo bem, né? Mas se você parar para pensar, se a lei não existe mais,
Se a lei não funciona mais, né? Como é que eu vou saber que eu estou em pecado? Como é que eu vou saber que eu estou pecando? Ora, se não tem lei, então não tem condenação, né? Se não tem lei, para que eu preciso me arrepender? Não é verdade? Agora, nós sabemos que o fim da lei é Cristo. Nós sabemos que ele veio, cumpriu e que as Escrituras ensinam que o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que crê nele, não é somente nele. Mas Cristo vai e fala assim, olha, quando ele é questionado sobre os mandamentos, fala, olha, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, né? Toda a tua alma, todo o teu entendimento, né? E, então, com todo o teu entendimento, quer dizer, é um amor inteligente. É um amor com decisão e inteligente, né? Entendimento é inteligência. Agora imagine só vocês. Imagine só vocês, como é que vocês vão amar a Deus, né? Se parte ali dos mandamentos do decálogo é entre eu e Deus, né? E a outra parte é entre eu e o meu próximo. Então, amar a Deus se resume, se não me engano, se resume nos mandamentos que toca do homem direto a Deus. E o amor ao próximo são o restante dos outros mandamentos. Se não me engano, é 5 ou 6. Não lembro direitinho não, depois vocês dão uma conferida lá. Aí é que está a questão. Se eu amo a Deus, eu tenho que obedecer aqueles lá. Qual a prova? O que Jesus disse? Ó, para vocês provar que me ama, que o amor do Pai está em vocês, que você está em mim, vocês obedecem meus mandamentos. É isso que ele fala lá no Evangelho de João, né? Então, ele fala, todo aquele que obedece o mandamento, o amor do Pai está nele, né? Então mesmo, isso é uma questão muito complicada. Por quê? Porque se você não souber desses pequenos detalhes, talvez você nunca vai achar que tem pecado suficiente para se arrepender e vai se achar uma boa pessoa, sendo que você não é. Nem eu, nem você, nós não somos boas pessoas, né? Bom, com esse escrito, isso logicamente deu impacto na vida dessas pessoas que leram isso aqui pela primeira vez. E até hoje ela impacta a gente, né? Ó, isto deve ter produzido um tremendo impacto na vida daqueles judeus que foram ensinados a honrar mais a Moisés do que a Cristo, né? Da mesma maneira que Israel homenageava Moisés, o servo de Deus, né? Enquanto eles faziam isso, eles também ignoravam a Cristo, né? O Filho de Deus e Senhor de todos. A gente vê isso nos evangelhos, né? Em contradição a esta atitude, o Espírito Santo distingue Moisés como apresentador daquele profeta maior, que viria. É por isso que é uma revelação progressista, né? Ela foi, como se diz, foi passo a passo, né? Aí aqui eu preparei uns versículos aqui, vamos dar uma lidinha aqui rapidinho, não vou ler todos, porque senão Deuteronômio 18, eu acho que eu já li isso aqui, 18, 15... O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Versículo 18. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele, né? Temos aqui também Atos, vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, Atos 3, 22. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis,
em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Então, quando Deus diz eu requererei, ele está querendo dizer o seguinte, que vai extirpar essa alma do meio do povo, né? Do povo dele. Meus irmãos, Hebreus 3,5 diz o seguinte: Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, né? Esse versículo indica que a revelação de Moisés não era completa por si só. Pelo contrário, ela apontava para Jesus, aquele que seria portador de uma revelação não apenas maior, mas completa. Nós sabemos que a revelação de Jesus Cristo, ela foi completa, né? Nesse trecho, né, de Hebreus 3, do 1 ao 6, nós podemos encontrar também as palavrinhas-chave, né? Como, por exemplo, a vocação, né? No versículo 1. Participantes da vocação celestial. Vamos entrar um pouquinho aqui. A palavra vocação tem um significado muito especial, né? E também tinha um significado especial para os judeus, né? Por exemplo, foi por vocação, né, que eles foram escolhidos por Deus e santificados para uma missão específica. Hebreus 3:1, como eu li aqui. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Encontramos outra vocação celestial, né? Então, enquanto para eles essa palavra vocação tinha esse sentido específico, dessa missão específica, né? De ser escolhido por Deus, para nós ela tem esse sentido, né? De uma vocação celestial, né? Porque eles tinham a missão deles, teve a missão deles na antiga aliança de trazer a revelação de Deus progressivamente, e nós hoje, cristãos, né, em Jesus Cristo, temos essa vocação, né? Essa outra vocação, porém celestial, né? A qual não se baseia em nacionalidade, né? Por exemplo, lá eles iam chegar na Terra Prometida, né? A nossa não, a nossa vocação celestial, ela não mira aqui nesse plano terreno, né? Mas na Jerusalém celestial. Né? E também se baseia, é claro, num relacionamento com Deus, né? Acontece que para participar dessa vocação, a pessoa tem que aceitar o senhorio do Senhor Jesus Cristo, né? E segui-lo fielmente, custe o que custar. Por quê? Jesus, quando diz ali no Sermão do Monte, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, o reino do céu ali tem mais de uma designação. E uma delas é aceitar o senhorio de Jesus Cristo, o domínio dele, né, sobre a pessoa, né? Então, o fato de a pessoa professar fé em Jesus Cristo, dizer que é cristão, que como se diz, ali naquele ato ali de aceitar Jesus, né, vai muito além do que uma profissão de fé no meio de uma igreja, do povo ali, né? Isso vai além disso. Se a pessoa tiver a consciência disso, né, se ela leu pelo menos um pouco ali o princípio do evangelho ali, ela vai entender uma coisa, que a partir do momento que ela começa a trilhar esse caminho, Jesus tem que ter total domínio sobre a vida dela.
Então, ela passa a fazer parte desse reino, que é o que nós estamos tratando aqui nessa epístola aqui. Ser membros da vocação celestial, participante, né, também das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não é verdade? Temos também a palavra apóstolo e sumo sacerdote. Ambos os termos descrevem a vinda de Cristo à terra e a sua volta ao céu. O apóstolo significa literalmente enviado com uma mensagem. Cristo veio do céu, enviado pelo Pai, trazendo ao mundo a mensagem da reconciliação, da salvação. O sumo sacerdote indica um homem escolhido para interceder junto a Deus a favor de seus semelhantes. Para satisfazer este requisito, Cristo se encarnou, assumiu forma de servo, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, onde está assentado, intercedendo por nós junto ao Pai. Então, meus irmãos, sacerdote, nós só temos um sacerdote, que é Jesus Cristo. Intercessor, nós só temos um também, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? As pessoas às vezes pegam com vários outros, creem que tem outros intercessores por aí, mas na verdade não tem. Não tem. Por isso que o caminho é estreito. Porque quando você está em Cristo, você percebe uma coisa, que todas as coisas convergem nele. Alguns religiosos por aí, eles até rejeitam a autoria das escrituras. Por quê? Por esse fato. Porque se a pessoa descobrir que toda a escritura, e não só a escritura, mas tudo aponta para essa pessoa, né, que é Jesus Cristo, aí ela fica ela fica cercada, né? Também tem uma outra palavrinha aqui, casa, né? Hebreus 3:6. Cristo como filho sobre a sua própria casa, né? Vamos ver. Não se refere a uma estrutura material, né? Como essa parede aqui que vocês estão vendo. A Bíblia diz que nós somos casa de Deus, né? Aqui no versículo 6. Neste versículo, casa pode ser traduzida por família. Isto quer dizer que somos filhos de Deus, consequentemente, membros da família celestial. Nós sabemos que para ser membro da família de Deus existe o processo de adoção por meio do sangue de Jesus Cristo. E Deus, como eu disse no vídeo anterior, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então Ele vai saber se você realmente quer ser filho dele e se você vai estar disposto no momento que você clamar por isso. Amém? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu não vou estender muito não. Espero que tenha ajudado alguém aí. E Deus continue abençoando nós aqui em nome de Jesus. Amém?